feliz primeiramente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet 24 horas ligada em você. Hoje nós estamos com a presença ilustre de uma pessoa que eu admiro muito, que é o nosso amigo querido Pastor Hermes Fernandes, pastor, escritor, doutor em ciências da religião, fundador da rede Ruach, de trabalhos sociais muito bacanas, que hoje nós vamos ter a oportunidade, este prazer, a ONTV está tendo o prazer realmente de receber este ser humano fantástico, que se existe alguém que vive e busca se assemelhar ao que Cristo nos apresentou quando esteve entre nós, este é o rapaz, este é o pastor Hermes Fernandes. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo, pastor Hermes. Obrigado pelo rapaz. Mas que bom estar aqui com você, Eugênia, estar aqui com aqueles que acompanham o seu trabalho, e eu fiquei muito lisonjeado com o convite e tenho certeza de que vai render um bom papo. A minha alegria é poder compartilhar aquilo que tenho recebido. Tem uma passagem nos evangelhos onde Jesus orienta aos seus discípulos: o que de graça recebeis, de graça dai. E Amém. Este tem sido o meu lema, né? Aquilo que a gente recebe não é para ser retido, nem para ser vendido, é para ser compartilhado. E Amém. quanto mais a gente se dispõe a repartir, mais Deus tem prazer em nos dar, porque Ele sabe que aquilo que Ele der não vai morrer em nós, não vai ficar com a gente, mas vai chegar a muitos outros corações. Amém, pastor. O senhor está falando de onde, pastor Hermes? O pessoal aqui, nós estamos no sul do Brasil, né? O senhor está falando de onde? Aí eu estou falando da cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro. Que bacana, pastor. Eu observo muito nas suas redes sociais, os nossos telespectadores estão tendo acesso nesse momento ao Instagram do pastor Hermes Fernandes, e eu observo que o senhor também desenvolve trabalhos sociais muito bacanas, indo até as pessoas carentes, com projetos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parte. Gente, boa noite a todos e todas. Hoje nós aproveitamos que a noite está fria e saímos para encontrar os nossos irmãos que estão hoje em situação de rua, e encontramos tanta gente boa. Eu gostaria de rapidinho aqui só bater um papo com eles. Bem, 10 anos atrás, nós estivemos pela primeira vez no chamado lixão de Jardim Gramacho, que na verdade não é mais um lixão, é um ex-aterro sanitário, mas que continua funcionando na clandestinidade. E há milhares de famílias que dependem daquilo que é descartado ali. E a primeira vez que eu coloquei os pés em Jardim Gramacho, eu fui profundamente impactado pelo carinho daquelas pessoas. Eu costumo dizer que a gente sempre recebe muito mais do que dá. A maneira como eles nos acolhem, as lições de vida que eu já recebi ali, daria muitos livros. E da primeira vez que nós começamos ali o trabalho, né, primeiro eu visitei Jardim Gramacho, quem me levou inclusive foi a Stephanie, filha do Bebeto, ex-jogador da seleção brasileira, né? Ela era na época modelo internacional, e quando lá chegamos eu vi a Stephanie sendo recebida não como uma celebridade, mas como um ser humano, como outro qualquer, e ela entrava nos barracos
e se oferecia até para trocar as ataduras das pessoas que tinham feridas nas suas pernas. E tudo aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu reuni a nossa comunidade e propus, disse: gente, nós vamos ao lixão, mas não vamos debaixo daquele paradigma missionário, sabe, colonizador, de quem detém a verdade, que vai lá para catequizar. Nós não estamos indo levar Jesus, nós estamos indo buscar Jesus neles, porque é com eles que Jesus se identifica. E começava ali o nosso trabalho social. Hoje nós chamamos de RUACH, que é a Rede Unificada de Apoio e Cuidados Humanitários, que já distribuiu milhares de cestas básicas, não só no Jardim Gramacho, mas em outras 11 comunidades do Rio de Janeiro. Além desse trabalho de distribuição de cestas básicas, nós também distribuímos refeições para pessoas em situação de rua, refeições, kits de higiene, cobertores. Ontem mesmo à noite, nós estávamos nas ruas do Rio distribuindo essas refeições. Eu vi nas suas redes sociais o senhor mostrando as pessoas, conversando. Eu me emociono bastante com esse tipo de trabalho, acho lindo. E é gostoso você chegar, sentar, ouvir o que essas pessoas têm a dizer, ouvir suas histórias, dar visibilidade a elas. Isso é muito importante. Elas se sentem acolhidas, resgatadas em sua dignidade. Elas que, na maioria das vezes, são ignoradas pelos transeuntes. De repente, você chega com um prato de comida, de sopa, com um kit de higiene, mas você se agacha, senta, conversa com elas, sabe? Deixa elas externarem seus sonhos, alegrias, frustrações, decepções. É um trabalho extremamente gratificante. E como eu costumo dizer, Eugênia, a gente encontra Jesus. Por que eu digo isso? Porque Jesus vai dizer no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, que naquele dia do acerto de contas, né, no que a gente chama comumente de juízo final, ele vai separar a humanidade em dois grupos. Aqueles que se importaram com o seu próximo e aqueles que não deram a mínima, que viveram de maneira egoísta, egocentrada. E ele vai dizer aos que se importaram: vinde, benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede, me destes de beber. E eles vão perguntar: mas peraí, Senhor, quando? E ele vai responder: quando fizesses a um dos meus pequeninos. Então, fazer a essas pessoas é fazer a Jesus. Jesus não é encontrado no luxo das suntuosas catedrais. Jesus é encontrado sob as marquises, sob os viadutos, onde há um ser humano cuja dignidade precisa ser resgatada. Ali está Jesus. Amém, pastor. Querido, como que as pessoas podem ter acesso para contribuir com esta causa? O senhor teria um número de um Pix, conta, que muitas vezes as pessoas do Brasil, do exterior, queiram contribuir, porque o seu trabalho é real, realmente a gente vê nas redes sociais, é algo muito bacana, e muitas vezes as pessoas não têm uma certa disponibilidade de estar presente realizando causas como essas, mas querem contribuir. Como que o pessoal pode fazer para ter acesso e contribuir com o senhor, pastor? Antes de fornecer esta informação, Eugênia, deixa eu só falar da caçulinha dos projetos que nós abraçamos. Nós abraçamos um projeto chamado UME, que é realizado em Moçambique, na África. Bacana. Que acolhe 62 meninas de 12 anos em vulnerabilidade social. A tradição lá daquela região é que a menina, ao chegar aos 12 anos,
ela deve ser entregue em casamento a um homem mais velho e tem que comprovar fertilidade, se engravidando em seguida. É um absurdo. 12 anos. E uma queridíssima missionária chamada Nai largou tudo no Brasil e foi para a África, para Moçambique, e hoje faz um trabalho de acolhimento de 62 meninas que recebem comida, recebem roupa, recebem estadia, recebem educação, e nós adotamos esse projeto. Então, qualquer pessoa que queira contribuir, que queira nos ajudar, nós disponibilizamos duas maneiras. O meu Pix, que é o 21 99797 8135, repetindo, o Pix 21 99797 8135, e pelo PayPal, pessoas que estejam fora do país possam também contribuir. O PayPal é o meu e-mail, hermescfernandes@hotmail.com, hermescfernandes@hotmail.com. Toda contribuição é bem-vinda, não importa o valor. Exato. O que vier vai estar nos ajudando a dar prosseguimento a esse trabalho de solidariedade. E a intenção também, né, pastor, do coração das pessoas que queiram abraçar essa causa. Os nossos amigos da ONTV, que queiram acessar as redes sociais do pastor Hermes, está passando aqui no nosso vídeo, e também contribuir com esta causa muito bacana, na verdade, várias causas sociais que o pastor faz parte, através do Pix 21 99797 8135. Está passando também aqui no nosso vídeo para que você anote. E também através do e-mail da plataforma que o pastor falou, que então vocês podem acessar, que fazer contribuições fora do país, até porque o pastor também abraça causas fora do nosso país, ajudando, como ele já mencionou, através do seu e-mail, hermescfernandes@hotmail.com, que vocês também estão vendo, passando aqui no nosso vídeo. Este projeto Eu Escolhi Amar, pastor, que eu vi no seu Instagram, compreende tudo isso? É direcionado a algo específico? Sim, o projeto Eu Escolhi Amar abrange vários projetos. Então, o projeto com os nossos irmãos em situação de rua, o projeto das famílias destas 11 comunidades que nós abraçamos, o projeto Gramachinhos, que distribui hoje 300 refeições diárias para as crianças moradoras do ex-aterro sanitário de Jardim Gramacho, e ainda oferece reforço escolar para essas crianças, além do projeto UME, como eu disse, é o nosso caçulinha, que é realizado em Moçambique, na África. Nós queremos estender esse projeto, nós queremos alcançar o maior número de pessoas, o maior número de comunidades, mas isso só é possível mediante recursos. Nós não captamos recursos governamentais e nem queremos. Nós preferimos a mobilização espontânea das pessoas, independentemente de religião. Nós temos pessoas que nos apoiam, que são umbandistas, candomblecistas, kardecistas, católicas, evangélicas, pessoas, inclusive, que se dizem agnósticas, ateístas, e que, mesmo assim, se mobilizam para nos ajudar. O amor está acima de qualquer distinção religiosa ou ideológica. A causa é a favor do ser humano, muitas vezes, sim, que está fragilizado. E também, pastor, quem seja aí da cidade maravilhosa, de repente, redes de supermercados, de farmácias que queiram apoiar essa causa, doando cestos básicos, medicações, pode chamar o senhor no direct do seu Instagram? Sem dúvida alguma, pode me chamar. Ou pelo WhatsApp também. Pelo WhatsApp também. Sim. E é este número, pastor, que o senhor passou do Pix? Exatamente, esse Vamos é o WhatsApp. Vamos então, código 21, Rio de Janeiro, né?
997978135. Pode entrar em contato diretamente com o pastor Hermes, saber mais a respeito desses projetos, de repente se tornar voluntário, talvez você esteja pertinho do pastor, né, e queira contribuir de uma forma efetiva, pessoalmente, fazendo parte de tudo isso, porque é como eu sempre digo aos meus amigos que eu participo também de algumas coisas, a gente às vezes acha, né, pastor, que estamos ajudando, que nós apenas estamos ajudando pessoas, né? Mas, na verdade, o quanto nós somos ajudados, o quanto nós nos sentimos bem, felizes, às vezes estamos passando por algum problema, nós guardamos a nossa dor no bolso, abrimos o nosso coração para ajudar pessoas e como nós nos sentimos bem fazendo bem pelo bem, não é mesmo, pastor? É verdade. Ontem eu estava dizendo à minha esposa, nós saímos para distribuir as refeições, e eu estava dizendo a ela e a minha sogra, que também nos acompanhava, eu dizia, sabe qual é a coisa mais bonita que eu ouço? Deus te abençoe. Quando a pessoa recebe aquela refeição e com o coração tomado de gratidão, ela diz, Deus te abençoe. Isso para mim é tudo. Tem um caso interessante, Eugênia, de um rapaz que ele montou uma caminha próximo do Corpo de Bombeiros do bairro do Meier, num cantinho da rua. E ele arrumou ali, colocou uma plantinha, tem lá a santinha dele de devoção, ele colocou na parede, isso na rua, um quadro dizendo, me caça, sucaça. É a casinha dele. Ontem eu voltei lá, mas a primeira vez que eu abordei, primeiro eu pedi permissão, obviamente, se eu poderia registrar a nossa conversa, está disponível, inclusive, no meu Instagram, e no final da conversa ele me explicando por que ele estava nas ruas e tal, e por que ele era tão zeloso com as coisinhas dele, e no final eu pedi se ele poderia orar por mim, e aquilo surpreendeu. E ele um pouco constrangido, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu oro por você, você ora por mim. E ele fez uma oração tão singela, tão graciosa, como eu me senti abençoado. Amém. Porque geralmente a gente pensa que a oração ela deve ser vinda daquele que está numa posição hierárquica superior a nós. Isso é uma tremenda bobagem. Deus ouve os pequeninos. Deus ouve aqueles que oram com sinceridade. Não tem, assim, uma fórmula, sabe? Não tem as palavras certas, tem a motivação certa. Então, independente das palavras, independente da fórmula, do credo professado, a motivação. Tem uma frase que eu amo muito, que diz que na oração o que vale não são palavras sem coração, mas um coração sem palavras. E é nisso que eu acredito. Também creio, pastor, muito nisso. Pastor, através das suas redes sociais também e do seu trabalho, a gente sabe que o senhor tem algumas obras publicadas também, que algumas podem ser adquiridas através da Amazon, outras diretamente com o senhor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, indicasse. Vai aparecer aqui também no nosso vídeo, o pessoal já está vendo, né, as obras. E como que o pessoal faz para adquirir? Do que se trata exatamente, pastor? Eugênia, uma das coisas a que eu mais me dedico e tenho me dedicado ao longo da minha vida é escrever. Hoje eu tenho 64 títulos publicados. Pelo menos 40 deles estão disponíveis na Amazon, em versão digital, onde eu trato de vários assuntos, inclusive alguns são romances. E dentre os livros que eu tenho publicado, 2 particularmente me trouxeram muita alegria. Um está esgotado, a versão física dele,
Nós já fizemos 2 edições e as 2 se esgotaram muito rapidamente, onde eu trato sobre homossexualidade à luz do Evangelho. Homossexualidade que, para muitos cristãos, é um grande tabu. Como psicólogo e pastor, eu trato do assunto de maneira diferenciada, porque, para mim, orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com pecado. O nome do livro é Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Esse livro hoje está disponível na Amazon em versão digital. O outro livro, que também me trouxe muita alegria, se chama Intolerância Zero. Este livro nasceu a partir de um documentário que a Globo News fez na nossa comunidade de fé. Sim. A partir dali, já em 2015, nós nos pusemos a escrever. É um livro que tem 515 páginas, onde eu falo de intolerância sob vários aspectos. Intolerância religiosa, intolerância aos LGBTs, intolerância, enfim, é um assunto muito amplo. Falo de ciência, falo de fé, desta relação às vezes conturbada entre ciência e fé, falo sobre feminismo, sempre à luz do Evangelho, mas sem fundamentalismo. Este livro está disponível hoje em versão física. A última edição, eu ainda tenho exemplares disponíveis. E durante esta semana, até o dia 4, a gente está fazendo uma promoção, porque ele custa R$ 79,90. Nós estamos fazendo por R$ 49,90 até o dia 4. Eu vi nas suas redes. Daí o pessoal pode chamar no direct, no WhatsApp? Sim. A venda é pelo WhatsApp. Como é que a gente faz? A pessoa faz o Pix, é o mesmo Pix do trabalho social. Por quê? Porque aquilo que nós estamos levantando através da venda deste livro é para abençoar os nossos projetos sociais. Amém. Então, só que aí eu peço que a pessoa faça um Pix com o valor exato de R$ 49,90 para eu identificar. Este é do livro. A pessoa me envia via WhatsApp o comprovante do depósito juntamente com o seu endereço e nós enviamos para todo o Brasil. O correio já está incluído. Só para você ter uma ideia, de correio são quase R$16. Então a pessoa vai estar ajudando o nosso projeto social com R$ 34 e alguns centavos. Então, se você deseja ler o Intolerância Zero, adquira antes que esgote, assim como esgotou o Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Verdade. Vamos falar um pouquinho, pastor, que também tem a ver com os teus livros, em relação a esses temas que o senhor abordou agora. Quando e por que o senhor começou? Em que época? Tem algum motivo específico que o senhor, como pastor, psicólogo, eu acho que até em decorrência de atendimentos, de lidar com o sofrimento humano de pessoas, que o senhor abraçou essa causa, de como pastor também não fazer acepção de pessoas no que se refere ao amor e acesso ao Evangelho. O senhor, a partir, eu creio também, um homem de fé, alguém que tem conhecimento da teologia, da missão de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, que não fez acepção de pessoas, muito pelo contrário, eu creio que veio para humanizar um povo que estava meio perdidinho em alguns conceitos e práticas da palavra de Deus. E eu vejo que o Senhor leva muito amor às pessoas. E isso resgata vidas, isto salva vidas, isto realmente transforma a nossa sociedade. E algo que sempre eu fiquei pensando quando vejo o seu trabalho é exatamente assim: houve algum motivo específico, algo que lhe tocou profundamente, que o senhor parou e pensou, a partir de hoje eu irei defender esta causa, levantar esta bandeira, como alguns dizem, né? E utilizando-se, inclusive, da sua credibilidade, do respeito que as pessoas têm pelo seu trabalho, do ser humano que o senhor é,
porque como é importante, pastor, que pessoas como o senhor possam, que realmente têm poder de fala, trazer esta pauta para ser discutida com todas as pessoas, a questão do amor e do respeito. Eugênia, eu vou tentar resumir ao máximo minha história. Eu sou pastor há 36 anos. Comecei muito cedo, eu sou neto de pastor, de um pastor das Assembleias de Deus. Eu sou filho de pastor. Meu pai foi um líder de proeminência aqui no Rio de Janeiro. Meu pai, eu diria, foi o obstetra do movimento neopentecostal no Brasil, cuja ênfase hoje gira em torno de prosperidade, cura. Meu pai foi esse parteiro, digamos, né? Tudo começou lá atrás, com meu pai, que já é falecido há 21 anos. Então eu venho de um contexto religioso onde se dava muita ênfase às manifestações sobrenaturais, às intervenções miraculosas, curas e tudo isso. Até que Deus me presenteou com uma filha deficiente. Ali virou a chave, porque eu comecei a questionar minha própria fé. Eu entrei numa crise de fé, porque para mim não fazia sentido. Rayane, o nome da minha filha, desenganada pelos médicos, fruto de um erro médico no parto. Segundo os médicos, ela jamais falaria, jamais andaria. E eu comecei a questionar, eu achava que não era justo da parte de Deus me dar uma filha naquela condição. Até que num belo dia eu decidi tirar uma manhã inteira para orar, mais uma vez colocando Deus contra a parede, exigindo de Deus uma explicação, cobrando de Deus com base nas minhas boas obras, dos meus méritos, enfim. E naquele dia, o Espírito Santo falou no meu coração de uma maneira muito forte, dizendo que o que ele fazia na vida do ser humano não era por méritos, era pela graça. Graça, para mim, era um conceito meio que abstrato. E a partir dessa epifania, a graça passou a ter uma conotação diferente para mim. A maneira como Deus lida com os seres humanos. E eu comecei a ver que Rayane não era um castigo, nem deveria ser motivo da minha vergonha. Rayane era um presente. E que eu tinha muito que aprender com aquele anjinho que Deus havia dado. A partir dali, eu não podia mais pregar o que eu pregava. Eu não podia levar as pessoas a barganhar com Deus. Eu tinha que levá-las a um outro tipo de consciência. Uma consciência em que a relação de Deus conosco era baseada exclusivamente neste favor imerecido que é a graça. Ali virou a primeira chave. A segunda chave, eu acredito que tenha virado quando eu ingressei na faculdade de psicologia. Eu já havia cursado teologia, achava que entendia muito das coisas de Deus, e cursando psicologia eu vi que mal entendia das coisas humanas, quanto mais das coisas divinas. Então toda aquela minha presunção foi ruindo. Eu comecei a ouvir outros seres humanos, a me deparar com a fragilidade da nossa condição existencial, o que me tornou mais empático, menos presunçoso, mais aberto a acolher o diferente. Eu resumi aqui
ao máximo, né, a minha história, mas a partir dali tudo foi gradativamente mudando. Hoje, quando eu paro para me ouvir, de 15 anos para cá, eu não me reconheço, porque eu mudei. Aliás, de 5 anos para cá, eu também mudei. De 1 ano para cá, eu também mudei. E a mudança não para. Porque eu acredito que esta seja a nossa sina. Mudar. E essa mudança está ancorada na fé, no único que de fato não muda. Há uma passagem bíblica que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é justamente no fato de eu servir a um Deus imutável que eu me dou a liberdade, o direito de mudar. Porque eu estou ancorado no amor dele. É isso que não muda. A nossa percepção acerca de Deus, ela sim muda. E deve mudar. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ofereceu aos homens uma percepção diferenciada de Deus. Até então, ninguém se atrevia a chamar Deus de Pai. Deus era Senhor. Deus era visto muitas vezes como um general, como um rei. Aí Jesus nos introduz um conceito absolutamente revolucionário, quando ele nos ensina a orar, chamando-o de Pai Nosso. Olha que coisa extraordinária. Então a minha relação com Deus não é de um servo com o seu senhor, é de um filho com o seu pai. Agora, vamos pensar um pouquinho, Eugênia. Como é que eu poderia adorar a um Deus que amasse menos do que eu? Eu desistiria de um filho por ele ser homossexual? Não. Eu não o amaria até o fim? Sim. E será que o Deus que me criou ama menos do que eu? A quem esse Deus estaria disposto a descartar? A mandar para o inferno por uma tortura eterna? São concepções acerca de Deus que precisam ser corrigidas, porque foram construídas ao longo dos séculos. Muito daquilo que a gente pensa acerca de Deus, na verdade, vem da era medieval, de uma época pré-científica. A sociedade evoluiu. E será que nós, enquanto religiosos, perdemos o trem da história? Ainda ficamos lá atrás, presos a dogmas ultrapassados? É necessário, sim, corrigirmos a nossa percepção. E se quisermos corrigi-la, nós precisamos ir direto à fonte. Se quisermos saber quem é Deus, vamos a Jesus. Com todo o respeito que tenho a Moisés, a Abraão, aos patriarcas bíblicos, a Davi, aos profetas, não são eles que têm a última palavra. É Jesus. Ali está Deus que se humanizou, que veio ao nosso encontro, que nos abraçou em nossas misérias. Ali não apenas está Deus, mas ali também está a referência de humanidade. Isto é, o que é que Deus espera de nós? Olhemos para Jesus. Jesus nunca julgou ninguém, nunca descartou ninguém, até o seu traidor, Judas. No último instante, Jesus o chamou de amigo. Jesus só falou de perdão, não falou de vingança. Jesus ensinou a oferecer a outra face. Jesus nunca defendeu a violência como método. Aliás, ele foi vítima dela. Ele foi torturado pelo Estado. Ele foi condenado à morte. E hoje, infelizmente, nós vemos cristãos mais alinhados com aqueles que o crucificaram do que com ele.
Grande verdade. E pensar, né, pastor, que a gente, se nós pararmos para analisar tudo isso, quando a gente vê alguns absurdos, que seria apenas exercer o amor e o respeito, né, pastor? Coisas que, resumindo, né, Jesus veio nos apresentar, foi exemplo, nos deixou exemplos tão maravilhosos de proceder, e parece que mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda a humanidade carece desse desenvolver, pastor. Que é importante quando pessoas se levantam para falar sobre estes assuntos, para acolher o ser humano, independentemente de qualquer circunstância, mas acolher no amor e no respeito, e principalmente para que as pessoas se aproximem da palavra de Deus, dos evangelhos, porque muitas vezes determinadas posturas de alguns líderes espirituais acabam escandalizando o evangelho e afastando pessoas que precisam de Deus. E isso é muito sério, pastor. É algo que realmente me preocupa, né? Quando eu vejo, em busca de algo próprio, líderes espirituais utilizando-se de distorções, acabam afastando pessoas que estão em busca de Deus, mas se veem à margem. E isso é preocupante. É verdade. Se tornaram vacinas contra o evangelho. Nunca foi tão difícil falar do evangelho como nos dias atuais, porque as pessoas associam o evangelho a discurso de ódio. Ódio contra a população LGBTQIA+, ódio contra fiéis de religiões de matriz africana, agora ódio contra seguidores do islamismo. Gente, isso é um absurdo. Eu não preciso demonizar a religião de ninguém. Se eu quero ser respeitado em minha fé, eu tenho a obrigação de respeitar. E mais, Eugênia, ninguém sofreu tanta perseguição quanto a igreja cristã nos seus primórdios. Nós, cristãos, éramos lançados às feras, éramos queimados vivos. Os 3 primeiros séculos da fé cristã foram terríveis. Quem um dia foi perseguido não tem o direito de perseguir. Eu vivi numa época, Eugênia, em que ser cristão evangélico aqui no Brasil não era muito fácil, não. Você deve lembrar, houve um fato que marcou terrivelmente a história nos anos 70, de um pregador norte-americano chamado Jim Jones. Esse pregador levou 900 fiéis a migrarem para a Guiana e lá atentarem contra a própria vida. Imagine, um suicídio coletivo. Muito triste. E, na época, o Chico Anísio fez uma paródia do Jim Jones com um personagem chamado Tim Tones. Era até muito engraçado, porque num dado momento ele dizia, vamos passar a sacolinha. Eu era garoto, estava numa escola pública, e quando souberam que eu era filho de pastor, eu sofri todo tipo de bullying que você puder imaginar. Teve um dia que 9 colegas me cercaram na saída e me espancaram. Imagino. E eu consegui escapar e fui me refugiar atrás de um balcão de farmácia, na praça do bairro de Quintino, Bocaiúva, na zona norte do Rio. E eu cheguei em casa todo alegre, dizendo, pai, hoje eu sofri por amor a Cristo. E meu pai ainda me repreendeu, dizendo que não queria que eu chegasse em casa
naquela situação, né, cheio de marca no corpo, de pontapés que eu havia levado. O carro em que que nós usávamos, o carro do meu pai, foi apedrejado. A nossa casa foi apedrejada algumas vezes. Em uma delas, lançaram contra a janela do meu quarto um paralelepípedo que por pouco não acerta a minha cabeça. A nossa igreja era apedrejada constantemente. Já mais velho, eu preguei sob pedradas algumas vezes. O prédio ao lado da igreja não cansava de ficar jogando pedra no telhado da igreja. Isso já nos anos 90. De um tempo para cá, aqui no Brasil, ser evangélico virou modinha. Muita gente é evangélica. Muitos famosos se dizem evangélicos. Muitos políticos, a bancada evangélica é uma das maiores. Então, deixamos de ser perseguidos e nos tornamos perseguidores? É um absurdo. Não faz o menor sentido. Eu não posso admitir que crentes invadam terreiros de Umbanda e saiam depredando, quebrando tudo, chamando de demônio as divindades de devoção dos umbandistas, dos candomblecistas. Eu não posso admitir. Um pastor recentemente falou que o Alá é o próprio Satanás. Eu não posso admitir isso. Porque nós sofremos um dia na pele, então nós não temos o direito de causar sofrimento em ninguém. Pastor, o senhor é muito amado por todo o trabalho que o senhor desenvolve. Eu creio muito assim que a pessoa realmente, o senhor distribui aquilo que o coração está repleto, que é amor em relação às pessoas, e é muito reconhecido isso. Mas existe, como em tudo na vida, e eu gostaria de saber como o senhor se sente quando pontualmente, porque são questões pontuais, não podemos dizer que são muitos, mas quando pessoas se levantam contra o seu trabalho, contra o seu posicionamento fundamentado de acordo com as escrituras, com a psicologia, com o entendimento do ser humano e, de repente, líderes espirituais, enfim, a gente vê na internet, vem para tentar, assim, ferir um eleito de Deus que vem para pregar o amor e o respeito às pessoas. Mas como que o ser humano, Hermes Fernandes, se sente e vai para essa luta, meu irmão? Como é que você enfrenta tudo isso com o apoio da família? Porque também não é fácil, assim como teu pai passou por outras razões, circunstâncias semelhantes na época, como você está contando, hoje você enfrenta numa outra abordagem algo, questões pontuais, que depois até nós vamos ver que agora até é crime, né? Mas como que o Hermes Fernandes, o ser humano com a bagagem intelectual, de experiência de vida, se sente quando vê pessoas que se titulam líderes espirituais, que deveriam estar prontos para acolher, levar amor, acolhimento, redenção, de repente vem para atacar o Hermes Fernandes, o ser humano Hermes Fernandes. Eugênia, fácil não é. Não é fácil. Eu confesso para você que às vezes bate uma angústia. Durante o período eleitoral, eu me ausentei do país por 3 meses. Eu estava recebendo muitas mensagens ameaçadoras. Nós tivemos a nossa igreja invadida, roubada. Isso mais de uma vez. Eu recebi uma fechada no trânsito que sugeria algo ameaçador, porque me fecharam, pararam o carro e ficaram me esperando. Passamos por vários episódios assim muito delicados. Hoje eu sou até mais reservado. Eu fico um tanto quanto temeroso, às vezes, expor minha agenda na internet.
porque as pessoas, elas parecem estar com o coração, sem querer generalizar, óbvio, mas carregadas de ódio, de um ódio gratuito. Basta eu postar qualquer coisa favorável aos LGBTs, como, por exemplo, no Dia Internacional, ou Nacional, não sei, da Visibilidade Lésbica, eu postei a resposta a uma pergunta. Uma pessoa me perguntou: pastor, por eu ser lésbica, eu vou para o inferno? E eu postei uma resposta carinhosa. Eu vi. Basta isso. E eu recebo um turbilhão. Se você entrar lá no meu Instagram, tem lá 2 abas, né, aquelas bolinhas, reações. Tem reações e reações 2. Uhum. E ali eu reposto todas as mensagens que eu recebo no direct, que as pessoas não têm acesso. Então, resposto mensagens carinhosas, agradecendo. Você vai encontrar pessoas dizendo que estavam dispostas a dar cabo da própria vida e que depois que ouviram uma mensagem minha, reconsideraram, e, enfim. E você encontra as mensagens me execrando, me mandando para o inferno. E teve até alguém que chegou a ponto de pegar fotos dos meus filhos ainda crianças. Eu até removi essas fotos do meu Instagram. Pegaram fotos dos meus filhos ainda crianças para me intimidar. E muitos se dizem cristãos, né, pastor? É isso que eu fico impressionado. Sim, não, a maioria se diz cristã. A maioria se diz cristã. Teve inclusive, pessoas que antes eram amigos, se consideravam meus amigos, de uns anos para cá se tornaram desafetos. Teve um que mandou para mim: Satanás, desculpe a expressão, cagou na sua cabeça. Aí eu fiz questão de escrever uma resposta gentil, me respaldando nas escrituras, para não entrar naquela pilha de, sabe, aquelas discussões de quinta série? Eu não tenho dom para isso. Então, se a pessoa quer apelar, eu não vou entrar na pilha dela. Eu vou responder de maneira respeitosa, mas sem me deixar contagiar pelo ódio que está no coração dela. Porque ódio não se vence com ódio, ódio se vence com amor. Você não vai me encontrar faltando com respeito com ninguém. Eu exponho, por exemplo, quando um pastor fundamentalista posta um ataque a qualquer religião, eu pego e exponho. E quando eu exponho, eu não quero o mal dele. É como se eu oferecesse aos meus seguidores um espelho. Olhem com que vocês estão parecendo, se não houver uma mudança de mentalidade. Para uma reflexão, né, pastor? Exatamente, as pessoas precisam... Em busca de uma mudança no coração das pessoas, porque de repente as pessoas vendo e ouvindo, quem tem olhos que veja, que ouve que ouça, né? Aquela reação, tipo, como se fosse uma vergonha alheia, acabem chegando à conclusão que esse não é o caminho, né, pastor? Uhum. Você quer ver uma postagem que rendeu, assim, muito ódio? Não faz muito tempo, talvez 2 ou 3 meses, uma mãe me procurou pelo WhatsApp dizendo: pastor, eu tenho um filho de 10 anos, que é um menino trans. E ele pediu para passar uns dias na casa da avó, a avó é da igreja, levou-o para a igreja, e ele voltou de lá consternado, dizendo: mãe, Deus não me ama. Deus não me ama. Aí essa mãe me pediu: pastor, o senhor faria um vídeo endereçado ao meu filho para convencê-lo de que Deus o ama? Porque eu já disse que Deus o ama, e ele disse: eu só acredito se eu ouvir da boca de um pastor. Aí eu gravei o videozinho dizendo o quanto Jesus o amava. Ele me mandou um vídeo em resposta, dizendo: pastor, obrigado por me mostrar que eu não sou um erro de Deus e que ele me ama. Como isso me tocou, Eugênio.
Orei ouvindo isso. Aí eu pedi permissão à mãe para postar essa resposta, mas com o rosto dele embaçado, eu quis mudar a voz e mandei para eles a edição perguntando se eles aprovavam. Ele, o menino, respondeu dizendo: "Ô pastor, minha voz ficou tão feia, parecendo robô, deixa a minha voz como é, e só pode postar a minha imagem". Eu disse: "Não, a sua imagem eu não vou postar, porque eu Querido, quero te expor". Aí embacei lá a imagem dele e postei. Olha, isso me rendeu tanta pedrada, eu imagino. me mandaram tanto para o inferno, porque as pessoas, Eugênia, não se dão o trabalho de investigar, sabe, aquela realidade. Elas são movidas por um preconceito. Criança trans não existe. Quem falou? Você acha que a pessoa, assim, de repente, numa certa etapa da vida, ela diz: a partir de hoje eu vou ser trans? Não existe isso. E eu digo isso à luz da psicologia, à luz da ciência. Não estou falando à luz da fé. O problema é que elas separam ciência de um lado, fé do outro lado. Eu já tento fazer uma convergência, eu tento promover um diálogo entre ciência e fé. Porque não pode haver duas verdades, uma desdizendo a outra. Se Deus é a fonte de toda a verdade, então nele ciência e fé devem convergir, devem dialogar. E Creio essa muito tem sido nisso. a minha proposta. E isso salva vidas, né, pastor? Porque quantas pessoas desistem de viver de várias formas, que não precisa, né? A gente fica na imaginação das pessoas, mas desistem de viver porque realmente acham, como esse menininho falou, um erro, né? Eu sou um erro. Então veja que ser acolhido, saber que é amado, que existe um Deus capaz de acolher, é muito importante que se diga, que as pessoas tenham conhecimento disso, que líderes espirituais façam com que as pessoas se aproximem do Evangelho de Deus e não se afastem. Agora nós temos, pastor, uma decisão do STF que enquadra a homofobia como injúria racial, que quer dizer basicamente isso, né? A gente não vai tratar aqui dessa questão legal, mas quer dizer o quê? Que quem for enquadrado nessas questões homofóbicas, né, não terá direito à fiança e também será imprescritível, não terá tempo para responder judicialmente. Por exemplo, a partir do momento da publicação, se for averiguado que uma pessoa cometeu homofobia, que isso destrói vidas, destrói seres humanos, independentemente de crença e fé, eu creio muito nisso, será enquadrado realmente como crime, não terá uma fiança, terá que responder segundo a lei, haverá penalidade, haverá uma punição segundo a lei dos homens, e também é algo imprescritível, que isso é importante, porque muitas pessoas às vezes cometem esses tipos de crime e fica meio no anonimato, ou acham que não vão responder sobre isso. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor acha que o fato disso agora virar crime imprescritível e inafiançável irá fazer com que os líderes espirituais se contenham um pouco nos seus púlpitos quando dizem que pessoas irão para o inferno em decorrência disso, e tudo que a gente viu aí de líderes bem famosos, que na semana que o senhor comentou até fizeram congressos internacionais com declarações absurdas. O senhor acha que isso pode ser que traga um pouquinho de equilíbrio, que as pessoas pelo menos parem de machucar e ferir outras pessoas em decorrência disso? Olha, Eugênia, primeiro eu quero dizer que concordo plenamente com o STF. Mas eu sou um pouco incrédulo quanto ao fato de que isso vá inibir esses líderes. Por quê?
porque eles estão se aproveitando disso para criar um clima de guerra santa. E eles sabem o potencial que isso tem de render votos. A bancada evangélica, em sua absoluta maioria, foi eleita em cima do pânico moral. Eles não têm qualquer proposta envolvendo questões de justiça social. É só pânico moral. E é assim desde sempre. Eles dizem nas igrejas que pastores serão presos por não aceitarem fazer casamento homoafetivo. E eu até acho que eles torcem para serem presos. Eu até acho que um homem como Silas Malafaia, e me perdoe dar nome aos bois, eu arco com qualquer responsabilidade, tá, Eugênia? Um homem como Silas Malafaia vai esticando a corda ao máximo, porque se ele for preso, ele vai ser um mártir. E isso vai incendiar o Brasil. Eu espero que o Alexandre de Moraes não caia na pilha do Silas Malafaia. Não o prenda, porque acredito que seja isso que ele queira. Não só ele. No caso do André Valadão, ele se acha protegido por estar nos Estados Unidos. Possivelmente ele já tem a cidadania americana. Então ele se acha protegido para falar o que ele quiser. E eles querem instaurar esse clima de cruzada no Brasil. E isso só vai acirrar os ânimos, só vai abrir cada vez mais o abismo. Eu acredito que o STF tomou a medida certa, é isso mesmo. Eu espero que endureça, eu espero que pessoas sejam responsabilizadas judicialmente por cometerem tais crimes, mas também acho que se deva ter muita cautela. A política seria, Hermes, um problema nessa questão de trazer as pessoas realmente para Cristo, através da fé, justificados pela fé, levar Cristo para as pessoas. A política está atrapalhando esse acesso das pessoas que desenvolvem um trabalho como líderes espirituais, acabam utilizando fiéis. A política está atrapalhando isso aí? Está havendo essa confusão? Eu fiz, inclusive, uma enquete no meu Instagram essa semana, perguntando o que te afastaria da fé. Eu não sei se foi bem assim que eu formulei a pergunta, mas mais ou menos assim. E elenquei lá várias coisas, entre elas teorias científicas, como da evolução da espécie, a existência de vida alienígena, se fosse comprovada, e coloquei lá várias coisas. Entre elas, eu coloquei escândalo envolvendo líderes cristãos e envolvimento da igreja com a política. Isso aí me assusta um pouco. A maioria das pessoas, eu acredito, tenha votado justamente aí. O envolvimento da igreja com a política. Nunca houve uma sangria tão grande nas igrejas do que de 2018 para cá. Hoje, a maior parte do público que eu alcanço nas redes sociais, a maior parte é formada de desigrejados. Gente que segue amando a Jesus, endossando os valores verdadeiramente cristãos, mas que não quer estar congregando em igrejas onde os púlpitos são transformados em palanques políticos. Onde o pastor gasta a maior parte do tempo exaltando candidatos e criando um pânico moral. Como? Aconteceu mais agora, né, nesses últimos tempos. Antes não era assim, ou eu não observei assim. Era meio assim, como que eu vou dizer? Acontecia, tipo, levava alguém, apresentava, mas eu observei que nas eleições, né, que passaram, houve realmente um foco. A igreja
e a fé que as pessoas tinham em determinados líderes espirituais foram realmente direcionados em relação à política. Não se falava mais na questão da comunhão dos irmãos, não era mais uma pregação em relação à palavra de Deus, era uns 5 minutos em relação a isso, mas tendencionando a levar para o lado da política. Isso me assustou profundamente esses últimos tempos, assim. Eu tenho a impressão que nós vamos levar algumas décadas até que a igreja consiga recobrar a sua credibilidade. Ela saiu muito maculada principalmente desse último processo eleitoral. Eu creio que a igreja não deveria jamais se comprometer com quem quer que seja. Eu creio que líder algum tem a procuração dos seus fiéis para pensar por eles, para decidir por eles. O líder que se preze, o líder segundo a cartilha de Jesus, é aquele que investe na autonomia de pensamento dos fiéis. Aquele que encoraja, que estimula os fiéis a pensarem por si mesmos, a tomarem a sua própria decisão, e não aqueles que ficam criando monstros e demônios, sabe, criando uma ambiência de pânico moral para manipular os fiéis a votarem nos candidatos que por trás dos bastidores injetaram grana. Essa é a verdade. Tem gente negociando os votos dos fiéis. Isso é triste, isso é deplorável. Isto é pior do que o pecado de Judas, porque você está vendendo almas, você está colocando o rebanho no balcão de negociação. E isso em nome de quê? Do poder? Hoje, o último escândalo envolvendo celebridades evangélicas, Eugênia, foi de cantores e pastores que hoje, de maneira completamente inescrupulosa, sem qualquer constrangimento, ostentam seus mimos em redes sociais. Relógios Rolex que custam até 200 mil reais. Bolsas de 20 e tantos mil reais. Há necessidade disso? E de onde vem todo esse dinheiro? Engana-se quem pense que venha só dos dízimos, só das ofertas. Quem é pastor sério sabe como é difícil manter uma igreja. É muito difícil, porque é muita gente desempregada, é muita gente precisando de cesta básica. Mas só que eles descobriram outra maneira de fazer dinheiro. Então, por exemplo, um cantor gospel hoje faz um contrato com uma prefeitura dessa pelo Brasil afora, ganha um cachê milionário. Isso que eu estou falando agora é denúncia. Isso precisava ser devidamente apurado, porque não se fala muito de rachadinha, pois então, acontecem rachadinhas nesse meio. Então o prefeito diz lá, ok, quanto é o seu cachê? Meu cachê é 80 mil, então nós vamos colocar aqui que te pagamos 200 mil, você fica com 100, eu fico com 100. E aí vai. E o que o cantor diz? É bênção, é provisão de Deus, é Deus que está abençoando o meu ministério. E Deus precisa se valer de meios escusos para abençoar alguém? É complicado, né, pastor? Então é muito triste o que está acontecendo no nosso país. E o pior é que as pessoas estão ficando cada vez mais armadas, vacinadas contra o evangelho, porque não aceitam esse tipo de coisa. A preocupação geral de quem é cristão e se preocupa que as pessoas se aproximem de Deus, realmente fica atento a tudo isso, né, pastor? Eugênia, então, eu gostaria de terminar o nosso papo falando que o cerne da mensagem de Cristo, coração do evangelho, é o amor. E quando se fala em amor, está se falando de não apenas de um sentimento,
mas de um sentimento que nos mova à ação. Está se falando de um amor que não tenha outro propósito que não seja o bem do amado. O Deus revelado em Jesus é um Deus que não carece de absolutamente nada. Ele é autossuficiente. Mas um Deus que escolheu ser amado no outro. Não há outra maneira de amar a Deus, senão amando o nosso próximo. Amém. Não há outra maneira de servir a Deus, senão servindo ao nosso próximo. Em vez de investir na suntuosidade de edifícios eclesiásticos, de catedrais, em vez de investir em ministérios megalomaníacos, direcione os seus recursos para o bem do seu próximo. Amém. E eu não digo apenas em ofertar em ministérios com projetos sociais como o nosso. Você mesmo pode tomar uma iniciativa. Você mesmo pode sair às ruas e repartir o seu pão com aquele que nada tem. Cobrir alguém que está ali dormindo a relento, num frio rigoroso. Ali está Deus, esperando por você. Deus não necessita ser cortejado, sabe? Deus não precisa de autoafirmação. Eu não preciso ficar o tempo todo dizendo como Ele é belo, como Ele é maravilhoso. Deus não carece disso. É claro que um coração tomado de amor, de afeto por Deus, vai verbalizar isso. Não estou condenando atos de adoração, mas eu costumo dizer, Eugênia, que as mesmas mãos que se elevam aos céus em louvor, sejam as mesmas que se estendam ao outro em amor. As mãos estendidas ao próximo em amor validarão qualquer gesto de adoração a Deus. E que seja um amor despretensioso, que não espere nada em troca. Que a nossa recompensa seja o sorriso, o brilho no olhar daquele que for alvo do nosso carinho, da nossa solidariedade. Obrigado pela oportunidade, querida. Que Deus abençoe muito o seu trabalho. Nós que agradecemos, realmente é uma satisfação ter aqui o pastor, o amigo, o psicólogo, o escritor, Hermes Fernandes. E o que nós gostaríamos de dizer, pastor Hermes, para você é: nós te amamos em Cristo Jesus, meu irmão. E assim como todos os corações que você ampara nas ruas da vida, por onde você passa, que diz Deus te abençoe, nós também dizemos que Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que você ama. Tá bom, meu querido? Muito obrigada. A ONTV agradece a tua presença. Obrigado. Deus abençoe aí também o seu canal e toda a sua audiência, que cresça cada vez mais, que você alcance Amém. Cada vez mais gente com a sua voz, querida. Muito obrigado. Está na paz. Na paz.